Se você está acompanhando essa série de State Machine, você já observou que fizemos os dois estados, idle e move, e a transição entre eles. Ainda faltam alguns detalhes, como por exemplo o jump do move. O que eu gostaria de fazer agora nesse vídeo é terminar o move, no caso adicionar o jump, para depois conseguirmos transicionar para o wall e o wall jump, e por último fazer o dash. Mas vamos começar pelo jump e depois passamos pelos movimentos verticais. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não conhece o meu canal, este é o Desenvolvendo Games, onde eu abordo conceitos sobre desenvolvimento de jogos do básico ao avançado. Este é um vídeo um pouco mais avançado, estamos falando de padrões de projeto, máquinas de estado, e a minha intenção é ajudar você a se tornar um game dev. Então espero que você goste do conteúdo, deixe sua curtida, siga o canal e deixe seus comentários para me ajudar a entender se os vídeos que eu estou fazendo são legais, te trazem valor, conteúdo e se estão ajudando você, certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar no Jump. E aqui, de forma organizada, eu quero criar uma seção que se chama Jump. Vamos implementar conforme os tutoriais que fizemos do Plataforma 2D. No caso, nós precisamos de um public float jump force, que é a força do pulo. Aqui eu vou colocar 6Fs. Depois nós testamos se esse é um valor adequado. Nós precisamos também de um public int max jump times, que é a quantidade de pulos que você pode fazer, e você precisa de uma variável privada, que seria jumps performed, ou seja, são os pulos executados. Assim nós conseguimos ter controle de quantos pulos foram feitos. O pulo ele é capturado por uma outra action. Então, aqui na parte de actions, vamos pegar um novo input action, que se chama jump action. Dentro do start, precisamos inicializá-lo com o jump action, player input.actions, passamos o nome jump e logo em seguida precisamos inicializá-lo, que ele vai ser o jump actions.performed. Este é um evento do jump action e para você atribuir uma função a um evento, um método a um evento, você usa um mais igual e dê um nome ao método, onJumpPerformed. No caso, esse método ainda não existe. Então você pode segurar Ctrl, apertar ponto, e a própria ferramenta aqui, o Visual Code, vai te dar a opção de você gerar o método. Se você tiver no Visual Studio, é a mesma funcionalidade. Então, você gera o método e logo abaixo ele cria o método para você, exatamente com a assinatura esperada pelo Performed. Então aqui nós fazemos o Jump. E o Jump nada mais é do que você pegar o seu Rigid Body Linear Velocity Y e atribuir o seu Jump Force. No caso, como nós temos um número esperado de jumps, você também faz um incremento do Jump Performed, ou Jumps Performs. Na verdade não é um nome muito adequado, mas o Jump seria Jumps Performed aqui. Então o Jumps Performs, vamos refatorar isso. Ó. Se você segurar Ctrl, você vai na declaração da variável. Aperta F2 ou clica com o botão direito e procura a opção Refactor e troca isso aqui por Performed. Agora você vai ver que todas as variáveis se chamam Jumps Performed. Perfeito. Agora a lógica do pulo ela vai ser um pouco diferente, porque o responsável por fazer a movimentação precisa ser o estado, o move state. Então, agora nós precisaremos de uma variável que se chama, que é do tipo booleana, chamada jumpPressed, por exemplo. E essa variável vai ser ativada quando nós executarmos o jumpPerformed. Então você vai chamar a jumpPressed, recebe true. E no momento que ela for true, o game vai logo cair no update e os estados que têm acesso ao player, eles vão verificar essa variável, ver que ela é true, mas depois, ao final desse frame, você precisa voltá-la para false. Porque o jump ele é executado em um único frame. E aqui entra um pouco da complexidade de se trabalhar com games. Nós trabalhamos com intervalos de tempo ou janelas de contexto muito curtas. Então no final do update aqui você volta o jump pressed para false. Agora, o que nós fazemos dentro do jump performed, nós criamos uma nova função que se chama public void jump. E dentro do jump, você simplesmente chama seu rigidbody.linearVelocityY e aplica uma velocidade vertical para cima, no caso jump force, a variável jump. Logo após o pulo, você chama a variável jump performed e incrementa essa variável. A variável começa em 0, então eu pulei uma vez, ela vai para 1,
pulei a segunda vez, ela vai para 2. E se caso eu tentar pular novamente, ela será 2. Ou seja, se o jumps performed for igual ao max jumps times, que é a quantidade que definimos, você simplesmente retorna. Você não executa o resto dessa função. Isso aqui, se você se lembra, se chama early return. E aí ele não permite que você pule mais vezes. Perfeito. Agora lá no move state, observe que tanto o move quanto o idle são capazes de realizar pulos. Então nós precisamos ir no move state e verificar essa condição. Então, se o player controller.jump pressed, aqui essa variável precisa ser pública. Então o jump pressed precisa ser público. Você chama o jump. Player controller.jump. No caso do idle é a mesma lógica, então você pode simplesmente copiar e colar essa lógica aqui. Vamos ver se essa magia aqui está funcionando. Vamos lá. Opa, beleza. Então agora o nosso player está pulando perfeitamente. Ah, faltou um detalhe, né? Eu não estou zerando o meu jump times. E aí eu não consigo pular mais, então vamos corrigir isso. A forma de zerar esse jump é verificar se ele retornou ao solo. E para isso nós precisamos dos métodos onCollision, enter e exit. onCollision, enter 2D, onCollision, exit. Então logo aqui dentro nós vamos chamar se o collision.collider.compare for ground, nós fazemos isGround igual a true. Essa variável ainda não existe, mas nós podemos escrevê-la. Inclusive você pode copiar esse trecho de código, colar aqui, ó. E da mesma forma que você gerou o método, segurando Ctrl, apertando ponto, ele é capaz de gerar um campo, ó, generate field isGround. Quando você clica e vai lá em cima, pronto, ele gera um ground para você. Eu vou tirar o private, porque é redundante, e vou colocar essa variável aqui, ó, no campo logo abaixo do jump, para que a gente entenda que todas essas variáveis aqui fazem parte desse jump, apesar de nem todas aparecerem no inspector. Então você pode salvar. Inclusive, existem algumas variáveis que nós não queremos que apareçam no inspector, mas elas estão públicas, como por exemplo, o jump pressed. O jump pressed não precisa aparecer no meu editor. Ele é só público para que os estados consigam enxergá-lo. Então você pode colocar uma notação que chamamos hide in inspector. Então você pode usar o hide inspector para que ela continue sendo pública e ela não apareça no editor. A outra é o input move. Então nós podemos usar o hide inspector no input move. Perceba que tem que ficar logo acima da variável, tá? E acredito que seja isso. Ou aqui também o max jump times ele é configurável e eu acho que é isso. Tá? Depois, se tiver alguma outra, nós podemos corrigir. E agora, juntamente com o isGround, nós podemos zerar os jumps. Então, jumps performed recebe 0. E, obviamente, aqui vamos corrigir, ó, no caso, quando ele sair do ground, esse isGround precisa ser falso. Vamos aos testes novamente. Perfeito. Agora nós temos 2 pulos e, ok, o nosso player controller está funcionando, que é uma beleza. Perfeito? Então, agora nós temos o jump e podemos passar para os novos movimentos. E se você não se inscreveu no canal, clique aqui. E se já se inscreveu e quer consumir mais conteúdo, eu recomendo este vídeo aqui.